Bem-vindos a mais um Paula Cunha TTcast 006. Sejam bem-vindas. Hoje nós vamos falar sobre retorno ao trabalho, dúvidas referente ao retorno ao trabalho. Então, enquanto vocês vão entrando aí, eu vou preparando. Oi, Isabela, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos conversar um pouquinho sobre retorno ao trabalho hoje, certo, meninas? Então, todo mundo que tem dúvidas sobre estoque, aumento de produção de leite, tudo isso, já vão escrevendo aqui que vamos conversar um pouquinho sobre isso. Deixa eu ver aqui, retorno, deixa eu só escrever aqui, meninas. Para quem tá chegando aí, saber do que a gente tá falando, né? Trabalho. Quem aí vai retornar ao trabalho em breve? Gente, me contem. Como é que tá o coraçãozinho dessas mães aí? Então, a ideia aqui é a gente falar sobre retorno ao trabalho, dúvidas sobre retorno ao trabalho específicos, né? Vou aproveitar e falar que tá aberto as inscrições para o meu curso. Vocês já devem ter visto por aí. Quem não viu, tá no link da bio, tá? Então, eu preparei um curso. Antes eu fazia de forma de workshop, agora eu fiz um curso gravado para você poder assistir em qualquer horário, porque eu sei que às vezes com criança é difícil a gente saber, né, o melhor horário, se programar para estar naquele compromisso tá horário. Então, a gente fez gravado dessa vez. E o curso, agora, além de ensinar o passo a passo sobre ordenha, estoque, armazenamento, ele também fala sobre adaptação do bebê, como adaptar o bebê com cuidador, tá bom? Então, para as meninas que queiram realmente esse meu acompanhamento, esse passo a passo, comprem, que vai até amanhã só as inscrições, amanhã meia-noite ou quando fecharem todas as vagas. Certo, meninas? Se tiver dúvida sobre o curso, podem mandar aqui também. Por enquanto, eu vou tirando as dúvidas que vocês estão me mandando aqui no grupo, tá bom? Podem ir me mandando. Então, vamos lá. Me falem quando que vocês retornam, com quem que vai ficar. Olha, a Nathalie, eu acho. Nathalie Rodrigues. Geladeira, 2 portas, pode armazenar leite por 6 meses. Então, assim, o que você vai olhar? Na etiqueta do teu freezer, tem lá, né, na etiqueta da geladeira, aquela que tem o consumo de energia, aparece lá. Se lá estiver dizendo que tiver menos 18 graus Celsius, pode armazenar por 6 meses, tá? Então tem que atingir menos 18 graus. Aquele freezer comprido, sabe? Que ele atinge 20 graus, menos 20 graus Celsius, a gente pode armazenar por até 1 ano. Aquele freezer dentro da geladeira, geralmente ele atinge só menos 4 graus Celsius. Então, esse tem que ser 15 dias de armazenamento. Certo, meninas? Ó, a Sami falou, retorna amanhã. Sami, tá com o coração apertado, né? Esse início aí é angustiante, mas fique com seu coração em paz, que você tá fazendo melhor pro seu bebezinho. Ele vai te surpreender, os bebês se adaptam super bem. Você também vai gostar de retornar à tua rotina, se sentir útil para a sociedade. As pessoas precisam de você, do seu resultado, do seu trabalho. É muito importante voltar ao trabalho também, né? É muito comum que a gente escute julgamentos que a gente está escolhendo o trabalho ao invés do nosso filho. Isso está completamente errado. A maternidade não é ou trabalho ou maternidade. É possível, sim, conciliar os dois. Então, a gente precisa aprender a tampar os ouvidos para os outros. Porque se você fica em casa com o bebê, todo mundo critica. Se você volta a trabalhar, todo mundo critica, né? Então, a gente tem que ficar com o coração muito em paz, que a gente está fazendo o nosso melhor. E não é uma escolha. É, sim, possível ter maternidade e retorno ao trabalho juntos. Por favor, tá bom? Que você tenha um lindo retorno. Qualquer coisa, grita aqui pra mim, ó, Sami, coração já angustiado. Essa angústia é difícil mesmo, tá? Mas você vai se surpreender. O primeiro dia é mais difícil, daí você já fica lá nas tarefas que você tem que fazer, devagarzinho vai facilitando. Seu bebê vai te surpreender, ele vai ficar muito melhor do que você espera. A criança adapta muito mais fácil que nós. Nós sofremos muito mais no retorno ao trabalho que os pequenos, viu? Então fique com o coração em paz, tá, Sami? Qualquer coisa, conte comigo. Vamos ver a Isabela que me mandou. Estava trabalhando fora, deixando meus filhos em baby sister. E agora estou com meus filhos em casa, mas quero ajudar a produzir mais. Pois trabalho à noite e o papai fica com o bebê. Então, isso aí, Isa. Apertei aqui o que não podia. Isa, isso mesmo, tá? Eu falo que ter estoque de leite materno nos liberta. Porque você pode, se você tiver um problema médico, você tem leite pro seu filho, você pode
e fazer um cabelo, você pode trabalhar. Então, assim, ter um estoque de leite materno, eu digo que atualmente é praticamente essencial. Então, todo mundo deveria ter um estoquezinho de leite materno, né, gente? Para que facilite bastante, tá, Isa? Então, faça o teu estoque, comece ali ordenhando 2 vezes por dia, em horários fixos, tá bom? Para o teu corpo entender, para que dali 10 a 40 dias você já esteja produzindo uma quantidadezinha boa. Aí, quando você tiver uma quantidade boa, daí dá para manter uma ordenha por dia. E aí, você vai conseguir um bom volume aí, né? Porque não vai ser sempre, tá bom? Nathalie, onde colocar o leite após retirar no trabalho e quanto tempo? Então, vamos lá. Depende do seu local de trabalho, né, Nathalie? Me corrija se eu tô falando seu nome errado, tá? Depende, tá? Tem locais de trabalho que tem geladeira, tem locais de trabalho que tem freezer e tem locais de trabalho que não tem nada disso. Para os que não tem nada, o ideal é você pegar uma bolsa térmica ou uma caixa de isopor com gelox. Gelox é um negócio que você compra na farmácia que você congela. Tipo aquelas bolsas que você, quando machuca, usa, sabe? Então, compra 2 gelox ali, ou mais, né? E aí você leva, deixa congelando, de manhã cedo você acorda, põe o gelox dentro da sua bolsa térmica ou da sua caixinha de isopor e leva pro trabalho, tá? Ordenhou, coloca lá dentro. Você tem até 12 horas para congelar esse leite, tá? Ele pode ficar refrigerado até 12 horas. Se você tiver geladeira ou freezer no seu trabalho, de qualquer forma eu não indico congelar, porque você, geralmente, o tempo que você ficar no trabalho, não dá tempo de congelar completamente o leite. Aí você vai levar o leite um pouco congelado, até chegar em casa ele descongelou, e aí você não pode mais usar ele. Então deixa refrigerado na geladeira, se você tiver geladeira no seu ambiente de trabalho. E aí, no momento de levar para casa, a mesma coisa. Bolsa térmica com gelox, você coloca, chega em casa e põe para congelar, certo? Respondi a dúvida? Sami, melhor bomba com o que, Sami? Pergunta aí de novo. Qual procedimento após tirar o leite do congelador para dar para o bebê? Eu tô gostando da Nathalie, ela tá aproveitando que perguntando tudo, né? Tá certo, tem que perguntar mesmo, tá bom? Então, assim, então você pegou o leite do congelador, você tem 2 formas, tá? A primeira é você descongelar e aquecer em banho-maria. Então, você vai pegar uma panelinha com água quente, vai ferver esse leitinho. A hora que ferver, o leitinho não, vai ferver a água, por favor, não ferva leite, meu Deus. Você vai pegar uma panelinha com água, vai ferver essa água, vai desligar e vai colocar o frasquinho lá dentro, tá? Se for descongelar, se ele estiver congelado, demora em torno de 10 minutos, vai homogeneizando ali, tá? 10 minutinhos, ele descongelou, aqueceu, você oferece pro bebê, tá? Esta é uma forma. Como você descongelou e aqueceu, se o bebê não quiser, vai fora, tá? Existe uma segunda forma. Você tá o leite lá no congelador, aí no dia anterior você tira esse leite pra geladeira, então deixa descongelar dentro da geladeira. Nesse caso, você pode usar em até 24 horas aquele leite descongelado dentro da geladeira que não foi aquecido. Então, você pega aquele leitinho que tá dentro da geladeira e vai pegar um pouquinho, vai aquecer em banho-maria da mesma forma, né? Só que agora em torno de 2 minutos. Pega uma panelinha com água, ferve, desliga, coloca ali o que você quer aquecer para oferecer pro bebê. 2 minutos em média, homogeneizando ali, tá? Oferece pro bebê. O bom disso é porque você pode ir testando. Às vezes o bebê, você não sabe se o bebê tá com fome ou não. Então, você tira ali 30 ml e testa. O bebê aceitou, você vai lá e faz o restante. Então, evita desperdícios de leite, tá? Então, são essas 2 formas. Eu costumo indicar vocês sempre usarem o da geladeira para evitar desperdício, certo? Mas às vezes numa emergência acaba precisando descongelar. Michele, coração partido. Michele, não fica não. Vai ser bom para você, vai ser bom para o seu bebê. Eu sei que é muito intenso, né? A gestação é intensa. A gente fica ali, né, envolvido com o bebê, aí o bebê nasce, a gente fica super envolvido e descobre aquela deusa da maternidade, a gente gosta de ser mãe, apesar das dificuldades, e aí, de repente, tem que retornar ao trabalho, mas as coisas se ajeitam, tá bom? O seu papel para a sociedade no seu trabalho também é muito importante. Então, tem como sim conciliar maternidade e trabalho. Você vai continuar vendo seu filho crescer, se desenvolver, ele vai ficar independente, vai ter novas experiências, que também é importante para ele, certo? A Sami, custo-benefício melhor, qual bomba? Custo-benefício, gente, então, eu acho que eu posso falar sobre marca aqui, né? Então, vamos falar de marca, tá?
As melhores marcas, não custo-benefício, as mais caras e melhores, tá? Medela, Lanchinó, Specta e Avente, tá? São consideradas melhores em questão, e as mais famosas, por isso elas são tão caras, né? Aí a gente tem modelos que não são tão conhecidos, que são tão eficientes quanto essa, que são os melhores custo-benefício. Então anotem aí, Dican, Real Bubble e a da Pandex, tá? Essas três, só para vocês terem média, elas custam em torno de 150 a 200 reais a elétrica, às vezes até a dupla elétrica, que é o preço de uma manual da Medela, mais ou menos, tá? Então vale muito, muito, muito a pena. Eu indico essas bombas. A GTEC é a única que eu não costumo não indicar, a elétrica principalmente, porque existe uma grande porcentagem de mãe minha que se machucou com ela, tá? Então eu não costumo indicar. De restante, é legal, tá? Existem modelos novos agora que estão surgindo, não sei se vocês já viram ou não, que a gente chama tipo modelo Joaninha, que o extrator fica em cima, então você consegue colocar no seio e botar o sutiã e ninguém vê que você tá ordenhando. Você consegue ordenhar no trânsito, são modelos legais aí, tá? Que estão surgindo, vale a pena ver também, tem marcas mais em conta, assim, né? Graças a Deus agora a gente tá vindo bastante importação. Tá vindo bastante de fora e fica mais fácil, tá bom, Sami? Respondido? Vamos lá, gente, mais dúvidas. Ó, Isabela. Vejo que não consigo ordenhar muito. O máximo que consigo são 4 pacotinhos durante o dia. E não dá para a noite. Não dá para a noite. E muitas das vezes tem que complementar com forma. Isa, então vamos entender como é que funciona a produção de leite? Produção de leite, ela funciona através de estímulo, tá? Então, assim, medicação, alimento, essas coisas que a gente escuta aí na internet ou vê por aí, elas até aumentam a produção de leite, mas não de forma eficiente. Elas aumentam por um efeito colateral e é muito curto o período disso. Então, elas dão uma aumentadinha ali, daqui a pouco já não aumenta mais. Então, não é algo efetivo, não é algo que traz benefícios, tá? A produção de leite, ela funciona da seguinte forma. O bebê começa a sugar, mesmo não tendo nada de leite, não tendo um leite em estoque. O bebê começa a sugar, manda um sinal para produzir o leite, e aí o cérebro manda o reflexo de ejeição de leite, que a gente chama, tá? Que aí ele manda a hora de produzir leite. Aí começa a produzir o leite. As bombinhas, tanto a ordenha manual quanto a ordenha da bombinha manual, quanto a ordenha da bombinha elétrica, elas não são tão eficientes quanto um bebê mamando. Ela não consegue facilmente mandar isso pro cérebro, tá? Então, precisa do quê? De treino. Então, você precisa fazer muitas e muitas e muitas vezes, de uma forma frequente, constante, pro teu corpo entender que precisa produzir uma quantidade extra naquele horário. Certo? Então, como é que funciona? Então, você vai escolher ali, pode ser pós-mamada, duas vezes por dia, né? Pelo jeito que você falou ali. 2, 3, 4, dependendo do tempo que você ficar fora, dependendo do quanto seu bebê mama. E você vai fazer dia após dia, todo dia. Vai fazer sábado, vai fazer domingo, vai fazer feriado, vai fazer sempre. Entende? Tem que fazer o tempo todo. Sempre, não pode falhar, ou não deve, ou evitar o máximo possível. Depois de 10 dias, o teu corpo começa a entender que naquele horário, ele tem que produzir um volume extra com o estímulo da bombinha. Tem mulheres que demoram até 40, por isso que a gente precisa de um tempo antes, tá? Então, assim, gente, o segredo da ordenha, na maioria das vezes, existem algumas bombinhas, então tem que olhar se o funil da bombinha está do tamanho correto, né? Tem que olhar se a bombinha ela está sendo eficiente, se não tem nenhuma válvulazinha estragada e tal, né? Isso pode acontecer, tá? Mas em geral, quando a bombinha tá ok, tá adaptada para o seu peito, tá do tamanho correto, é só fazer com frequência e com constância que com o passar do tempo vocês vão conseguir tirar de 120 a 150 ml por ordenha. Então podem ficar bem tranquilas que acontece, mas tem que fazer. Não adianta sábado e domingo não fazer, ou um dia não fazer. Aí o corpo não entende, ele fica perdido no que ele tem que fazer ali, tá bom? Então, o segredo para conseguir um bom volume é rotina de ordenha, certo? Vamos ver aqui, ó. Débora, eu retorno dia 6/9 e vai ficar com minhas irmãs. Ai, que bom, né? Eu falo nada melhor, né, do que conseguir, né, Débora, alguém para ficar com os nossos bebezinhos, que a gente confia, alguém da família. Como é que tá o processo aí? Como é que tá o coraçãozinho? Me conte. Vamos ver aqui.
Que mais? Olha lá. A Nathalie, como começar treinando o bebê? Uma mamadeira por turno, treinando se diz o recipiente, né? Então, vocês sabem que a mamadeira, ela apresenta riscos, né, para amamentação. O que é o risco? Então, assim, a mamadeira, ela pode ter confusão de bico e ela pode ter confusão de fluxo. Então, o bebê acostuma ali com aquele fluxo intenso, a mamadeira sai muito mais fácil e pode largar o peito. É com todo mundo que acontece? Não. É roleta russa. Tem bebês que acontecem e tem bebês que não acontecem. Então, vai de vocês decidirem se estão dispostas a correr esse risco ou não. Não tem problema. Se vocês decidirem, não, pra mim tudo bem. Se eu não tem problema ter esse risco, mantém, tá? Se pra vocês esse risco for muito grande, vocês devem optar por outras opções que são: primeira opção, copo aberto, copinho normal de cachaça. Segunda opção, colher dosadora. Terceira opção, copo 360 que não utilize sucção, que é só de encostar narizinho ou lábiozinho superior, o leite vem, tá? Que mais? Copo de bico rígido sem válvula, mas isso para bebês maiorzinhos, ali a partir de 6, 9 meses, é bem parecido com a mamadeira. Quando o cuidador tem muita dificuldade, ou a escolinha, a gente indica esse bico rígido sem válvula, que é muito parecido com a mamadeira, tem risco, tá? Mas não é tanto quanto a mamadeira. E por último, copinho com canudo, tá? Então, independente de todos, qual recipiente seguro vocês escolherem, como que a gente faz esse treinamento, tá? Começa pelo menos 30 dias antes, uma vez por dia. Começa uma vez por dia. O ideal é que não seja a mãe que ofereça, porque da mãe ele sabe que o TT tá ali, eles dificilmente aceitam. Então, escolhe a outra pessoa, pede no horário que o marido chega em casa, ou a avó, qualquer outra pessoa oferecer, tá? Tem que deixar o bebê se sujar, tem que deixar o bebê conhecer o objeto, a mamadeira, o que vocês escolherem, tem que deixar o bebê decidir. Tem que tentar temperaturas diferentes, tem bebê que gosta do leite mais morninho, outros bem quentinhos, outros mais geladinhos, tá? Não pode dar com o bebê com fome, esse é o grande erro. Vocês querem o bebê mama de 3 em 3 horas, aí vocês tentam dar quando tá chegando 3 horas. O bebê tá tão nervoso que ele não conhece aquele objeto, ele fica estressado e chora. Então, pega um horário bom, pós-soneca, depois de 1h30 que tenha mamado, que não esteja com muita fome, para fazer essa adaptação, tá? Todo bebê aceita algum recipiente, mas a gente precisa dar tempo para isso acontecer. Eu indico vocês tentarem o mesmo recipiente pelo menos 10 dias, desta forma, sendo outra pessoa que oferece. Mãe vai pro banheiro, tá? Sai de perto pro bebê não ver. Tentando temperaturas diferentes, tentando sempre com o bebê muito disposto, sem estar com sono, sem estar com fome. Tenta pelo menos 10 dias. Se aí vê que o bebê tá muito bravo, muito irritado, muda o dispositivo, certo? E assim vai, tá? Eles costumam aceitar. A grande dificuldade é nossa, porque a gente acha que o bebê vai pegar aquilo e vai tomar. Gente, mas o bebê tá acostumado com o seio. Quanto tempo? Não é fácil simplesmente pegar um novo objeto e entender que dali aquilo vai alimentar ele. Então, vocês precisam dar tempo pro bebê de vocês entenderem. Certo? Entendeu, Nathalie, como treinar o bebezinho? Tawane, eu consigo ter noção de quantos ml minha bebê irá precisar em cada mamada para eu não jogar leite fora? Qual que é o pezinho e a idade do seu bebê, Tayane? Me manda aqui que eu te digo quanto que você vai precisar. Sami, preciso só de uma bomba extratora melhor. A minha não é legal, é da GTEC. Pode dar dicas na live? Eu dei já, né, Sami? Então, quais são aquelas que eu falei lá para vocês? Então, custo-benefício, Pandex, Real Bubble de Can, não custo-benefício, mas de marcas melhores conhecidas, Medela, Specta, Avente, Lanchinó, certo? Essas são boas bombinhas aí que eu recomendo 100%. Débora, comecei a ordenhar e não consegui muito volume. Normal, né, Débora? Tem que ir insistindo. Eu falei, acho que você não tava aqui no início da live ou não, mas eu falei que o segredo pra gente conseguir um bom volume é frequência, constância, fazer sábado, domingo, feriado, porque a sucção da bombinha é diferente da sucção do bebezinho mamando. Então, pra gente conseguir um bom volume, a gente precisa fazer isso com frequência, certo? Vamos lá.
Como saber se o leite congelado ainda serve? Ótima pergunta. Tem mau cheiro? Muito boa essa pergunta. Gente, não tem como vocês darem leite estragado pro filho de vocês, tá? Acalmem o coração. Essa é uma pergunta muito frequente das minhas alunas, né? Ai, meu Deus, tá meio estranhinho. Será que tá estragado? Gente, leite estragado cheira muito estragado. Um leite materno estragado cheira muito estragado. Então, não tem como vocês oferecerem estragado pro filho de vocês. Podem ficar bem tranquilos. Vocês vão saber que tá estragado, tá? O que geralmente estraga o leite não é o tempo de armazenamento, né? Fazendo o processo de esterilização e armazenando certinho, não é isso que estraga. Geralmente o que estraga é o tempo até congelar. Então, por exemplo, assim, você ordenha o leite, deixa ali em temperatura ambiente até congelar, ou deixa passadas as 12 horas dentro da geladeira. Essa é a parte mais crítica aí, que se a mãe não cuida, né? Então, assim, o ideal é congelar o quanto antes, não dando, refrigerar o quanto antes e congelar em até 12 horas. Esse é o segredo pro leite não estragar, tá? E fazer o processo de esterilização correto. Basicamente é isso. O leite, então, vocês não vão ter dúvida. É uma travadinha aqui. Mas existem algumas mulheres que produzem muita lipase no leite materno. A gente chama de leite rançoso. Ele fica com, às vezes, um aspecto meio coalhadinho e um cheirinho meio de azedo. E algumas mães acham que o leite tá estragado, mas não tá. É excesso de lipase. Então, tem bebês que aceitam leite rançoso, que a gente chama, não tem problema nenhum. Não custa oferecer para o bebezinho de vocês, mas tem bebê que não aceita o leite rançoso. Então, aí a gente tem que escaldar, que chama o leite antes de congelar. O que é escaldar? Você vai pegar uma panelinha e vai ferver e vai pôr o leite lá dentro. A hora que aparecer a primeira bolha no leite, sabe antes de ferver que faz uma bolha? Você pega aquele leite e congela imediatamente. Desse jeito, a gente escalda o leite e tira, né, quebra esse ciclo da lipase e aí o leite não fica rançoso, tá? Mas testem antes, porque a maioria dos bebês aceita o leite rançoso, tá? Certo? Mandem coraçãozinho aí, meninas. Ó, Nathalie, tá certinho o nome. Obrigada pelos esclarecimentos. Que bom, gente. Fico muito feliz. Qual o tempo de fato o leite materno pode ficar no congelador? Geladeira de 2 portas. Michele, o congelador é dentro da geladeira? É isso? Ou ele é fora? Ele fica em cima ou embaixo? O congelador ele fica dentro da geladeira? Me manda lá. Carla, consigo fazer um estoque legal com 10 dias de ordenha? Difícil, Carla. O ideal é 40. Eu indico 40 dias antes, tá? O estímulo 40 dias antes, porque tem mulher que responde rápido, tem mulher que demora pra responder. E se você for daquelas que demora pro teu corpo responder, você não vai conseguir muito volume só em 10 dias, tá? O ideal é começar antes. Não deu? Começa a partir do tempo que você tem, tá? Mas eu acho pouco tempo. Certo? Ai, ai, ai. Muitas mãezinhas aqui. O pessoal vai passando. Olha lá, Nathalie, você é maravilhosa. Deus te abençoe por compartilhar o seu conteúdo. Eu que agradeço a presença de vocês aqui. Hoje em dia, nosso tempo vale ouro, né? Tanta coisa pra fazer. Eu fico muito, 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 muito feliz quando alguém para um tempinho pra me dar atenção, pra escutar o que eu tenho pra falar. Eu que agradeço de verdade vocês realmente terem esse tempo pra me ouvir, pra querer, né, aprender com o que eu ensino. Ixi, eu que sou grata a vocês, viu, meninas? Obrigada mesmo por esta confiança, ó, Sami. Obrigada pelas dicas. Deixa salva a live pra gente pegar o nome depois pra comprar. Pode deixar, Sami, vai ficar gravada, tá bom? Vai ficar gravadinho aqui pra vocês. Vamos ver se tem mais dúvidas dessa galera aqui que tá entrando. Tabata. Preciso lavar com detergente e esterilizar sempre após o uso? Gente, vocês estão percebendo que vocês estão ganhando quase um curso aqui, né? Que as perguntas estão muito boas. Vocês estão caprichando nas perguntas aí. Tabata, então funciona assim. Esterilização dos frasquinhos que você vai... Deixa eu ver se eu tenho algum frasquinho aqui. Não tenho. A esterilização dos frasquinhos precisa ser sempre após o uso, tá? A bombinha você vai esterilizar apenas uma vez por dia.
esteriliza, né? Como é que esteriliza, gente? Você sabe esterilizar ou esterilizador de micro-ondas, né? Aí com as orientações que vem nele. Ou a forma tradicional pega uma panelinha com água quente, com a água ferve, a hora que ferver desliga. E aí vocês botam tudo que entra em contato com leite na bombinha lá dentro dessa panelinha com água fervendo, né? Ela já não vai estar mais fervendo na hora que vocês colocarem. Se vocês colocarem pra ferver junto, vocês começam a danificar a bombinha de vocês, tá? Porque começa a derreter. Então, o ideal não é ferver. Então, vocês deixam 15 minutos lá. Daí, vocês vão pôr pra secar num pano limpo. Então, faz isso toda noite, por exemplo, tá? Faz antes de dormir. Deixa secar num pano limpo. No outro dia, já vai estar bem sequinho. E você já pode usar. As outras vezes, as outras ordenhas no dia, apenas água e detergente neutro, sabão neutro. Não precisa esterilizar a cada uso, tá bom? A gente, ultimamente, estamos hiper protegendo os nossos filhos, né? Principalmente essa história aí do Covid, a gente ficou tudo doidinho. Mas não precisa, tá? Em 24 horas não dá tempo de criar bactérias ali, se proliferar e contaminar o leite. Então, uma vez por dia você mata todas as bactérias e as outras vezes você lava com água e sabão, não tem problema, é o suficiente, certo? A bombinha, isso mesmo. Que mais? Tawane, há 20 dias atrás estava com 3 meses e 6 quilos. Ah, tá, era o quanto de leite deixar, né? Então, vamos aprender quanto de leite que a gente pode deixar para os bebezinhos. Então, funciona assim. Se o bebê tem menos de 6 quilos, existe um cálculo que a gente faz, tá? Por peso, tá? Mas a maioria dos bebês, quando a mãe retorna ao trabalho, já tem mais de 6 quilos, né? Então, quando o bebê tem mais de 6 quilos, a gente calcula de 120 a 150 ml a cada 3 horas, mais ou menos. Certo? Então, por exemplo, assim, quanto tempo você vai ficar fora? Não é quanto tempo você trabalha, quanto tempo você vai ficar fora. Ah, eu trabalho 6 horas, mais 1 hora para ir, 1 hora para voltar, mais 1 hora de intervalo, né? Geralmente quem trabalha 6 horas tem só os 15 minutos. Então, vamos calcular alguém que trabalha 6 horas, tá? E demora 1 hora para ir, 1 hora para voltar. Então, essa pessoa fica 8 horas fora. Então, ela precisa deixar um frasquinho de 120 a 150 na conta 3 horas ali, o outro frasquinho mais 3 horas, 6 horas, de 120 a 150, a próxima mamada você já vai estar em casa. Então, nesse aspecto, né, para um bebê do seu peso, então você vai ter que deixar em torno, deixa eu fazer o cálculo, de 240 a 300 ml por dia, se você for ficar esse período de 8 horas fora. Deu para entender como é que calcula? Sim? Então, tá bom. Bebê de 6 meses mama quanto? Então, aí é a mesma coisa. Gente, o bebê não vai chegar... Tem umas mães que me perguntam, né? Ah, ele tá mamando 150, ele vai chegar 180, 200, 240? Não. O bebê, depois de um certo tempo, ele começa a comer e ele mama sempre em torno de 120 a 150, alguns mais gulosinhos até 180, tá? Mas não passa muito disso, não. Então, a gente calcula ali. Se for um bebê muito guloso, a gente calcula em torno de 150 ml por mamada a cada 3 horas, mais ou menos, tá? Vocês vão ver que longe de vocês, eles mamam menos. Eles mamam o suficiente para não ficar com fome. E se eles têm a opção de comer, muitas vezes, a maioria prefere comer e mama ali bem pouquinho do que eles não mamam tanto quanto estão com a mãe, tá? Então, esse cálculo funciona para todo mundo, certo? Olha lá, a Paula falou 2 meses, 6 e 300, então mantém o mesmo cálculo, mas em torno de 120 a 150 a cada 3 horas de ausência. Vamos ver. Ah lá, Michele, congelador separado, fica em cima. Então, nesse caso, Michele, pode usar por 6 meses tranquilamente, tá bom? Todos esses congeladores mais recentes que ficam separados, eles atingem menos 18 graus, confiram, tá? Na etiquetinha. Pode usar por 6 meses o leite, tá? Que mais, meninas? Estão gostando? Estão tirando bastante as dúvidas aqui? Olha lá, Tawane, deu para entender perfeitamente. Muito obrigada por toda a empatia. De nada, meninas. Eu que agradeço. Acho que acabou as perguntas. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver aqui. Paula, posso ordenhar depois da mamada, horário fixo? Aumenta a produção de leite? Sim, tá. Na verdade, assim, gente,
Sobre horário fixo ou pós-mamada, depende muito da rotina. Tem bebês que não ficam brabos da mãe ordenhar antes de dar mamar. Tem bebês que já ficam. Se seu bebê fica brabo, de pouco fluxo, o ideal é que você ordenhe depois da mamada, em horários mais ou menos fixos. Horários fixos que eu digo é em torno de 40 minutos. Então, por exemplo, você determinou que você vai ordenhar às 8. Você pode ordenhar entre 7h40 e 8h20 tranquilamente. Então, dá uma mamar pro seu filho. Ah, mamou 8h10. Vocês podem ordenhar depois disso, tá? Não precisam ficar neuróticas com esse negócio, não. Tá bom? Que mais? Que mais? Que mais? Ai, muitos coraçõezinhos. No saquinho, pode ir colocando leite... Tá, no saquinho pode ir colocando leite, diria dias também? Não entendi, acho que é colocando de outros dias, né? Deve ser isso, né? Saquinho de outros dias. Gente, funciona assim. Pode sempre ir completando, tá? O saquinho, aí você vai ter que só deixar ele em pé pra conseguir completar, né? Pode ir completando sim, mas eu indico vocês refrigerarem sempre antes, tá? Porque, por exemplo, assim, se tem um saquinho com leite congelado no freezer, aí você pega o leite que você acabou de ordenhar e põe no saquinho. Aquele leite, ele tá meio morninho, né? Tá 37 graus. Ele vai descongelar um pouquinho daquele leite que já tá congelado. Então, deixa umas 2 horas na geladeira e depois congela pra evitar de descongelar aquele leite, porque daí o geladinho não vai chegar a descongelar aquele leite que tá lá. Deixa umas 2 horas na geladeira e depois congela. E aí, o único cuidado que vocês têm que ter, a data de validade vai ser sempre da primeira ordenha, né? Que vocês fizeram, tá bom? Que mais? A Deda Almeida. Se voltar a trabalhar com 4 meses, usa o mesmo cálculo. A gente calcula pelo peso do bebê. Se tem mais de 6 quilos, o cálculo é de 120 a 150 ml a cada 3 horas. Se for menos, aí é uma quantidade menor, tem que fazer o cálculo conforme o peso do bebezinho, tá bom? Aí é específico para cada bebezinho. Olha lá, Tawane. Aqui a dificuldade é ordenha durante o dia. A minha Maria gosta de um colinho sempre. Ordenha enquanto ela mama, tá? Funciona muito. Então, você põe ela pra mamar, você já pega o reflexo de ejeção de leite que ocorre nos 2 peitos e já consegue ordenhar um volume super bom. Então, já aproveita e já ordenha enquanto ela mama, tá? Usar coletor também ajuda bastante, tá bom, Tawane? Vamos ver aqui se tem mais perguntinhas. Ai. Letícia, congelador de uma porta só. Quanto tempo armazenar? Se ele for separado, o congelador, não importa se é uma ou 2 portas, o importa é se ele é separado ou ele é dentro da geladeira, tá? Então, se tem a geladeira e aí tem o freezer em cima ou o freezer embaixo, separado da geladeira, 6 meses. Se o freezer é dentro da geladeira, geralmente são as mais antigas, que aí lembra que você abre a porta, daí você abre, né? Tem o freezer ali, tá? Ali é 15 dias, porque aquele freezer, ele só atinge menos 4 graus Celsius, tá bom? Então, aquele dentro, isso, aquele que é o freezer dentro da geladeira, é 15 dias, tá, gente? Ó, Carla, não sei se respondeu a minha pergunta, tava colocando o neném pra dormir, tá certo? É assim mesmo. Consigo fazer uma ordenha com 10 dias, o estoque fica bom? Eu respondi. Eu falei que é melhor fazer mais tempo, tá? Porque a mulher, ela demora pelo menos 10 dias pro corpo dela começar a entender que tem que produzir leite. Então, 10 dias é só estímulo, quase você não vai conseguir um volume legal. Você precisa de mais tempo. Então, eu indico você deixar ali, tentar 40 dias antes, pro teu corpo entendendo, para quando você precisar desses 10 dias, teu corpo já tá produzindo ali 120 a 150 ml por ordenha. No início, você não vai conseguir isso. Então, dependendo da tua necessidade, é pouco tempo, tá? Eu indico mais tempo do que isso, certo? Vamos ver. A Letícia perguntou, um bebê de 3 meses. Opa! Deixa eu ver. Bebê de 3 meses, mama quanto a cada mamada, né? Questão ali mais do peso mesmo, né? Depende do pezinho, se tem mais de 6 quilos, eles mantêm ali em torno de 120 a 150, certo, Lê? Gente, eu acho que vocês
tiraram bastante dúvida. Tabata, posso começar a estocar 3 meses antes? Sim! Se eu pudesse falar pra todo mundo. Se eu pudesse dar uma dica pra uma gestante. Se vocês têm gestante, deem essa dica, tá? Lembra na pojadura que as mamas ficam cheias, ficam pesadas, ficam duras, que a gente tem muito leite? Gente, se a gente começa a ordenhar naquela fase e já vai estocando, pô, o leite, né, quando é separado, ele dura até 6 meses, então, a gente pode começar a estocar sempre, desde o iniciozinho, ali na fase da pojadura, já vai estocando 3 meses antes. Quanto antes vocês se prepararem, mais tranquilo vai ser. Então, comecem desde já, vai devagarzinho, né? Vai colocando, ordenhando enquanto o bebê mama, pega aquele volumezinho, coletor de leite materno, que é aquele plásticozinho, né, que a gente coloca durante a mamada. Às vezes vocês conseguem 20 ml ali no coletor, né, porque é o bebê que faz o estímulo. Vocês vão juntando, gente, daqui a pouco vocês estão com um super estoque de leite, e leite não vai fora, né, a gente utiliza. Então, às vezes o leite passou dos 6 meses. Já viu quando o bebê tem brotoeja, tem alergia, você pega o leitinho ali, põe na banheira, ele ainda tem os anticorpos, tem proteína, dá um banhozinho de leite no bebê de vocês vão ver a diferença que faz. Então, assim, o leite materno é ouro, né? Então, comecem o quanto antes para que vocês fiquem mais tranquilas possíveis, tá bom? Gente, já que vocês já tiraram todas as dúvidas aqui, eu só vou relembrar que as inscrições pro meu curso Retornando com Sucesso está aberto. Eu fiz uma modalidade um pouquinho diferente dos outros cursos que eu já fiz, porque nesse eu ensino vocês também a preparar o bebê psicologicamente. Como é que faz a adaptação com a cuidadora, com a escolinha? Como é que faz a adaptação com o recipiente seguro, tá? Então, se vocês têm interesse em ter um passo a passo detalhado, eu sei que às vezes a gente quer tentar sozinha, não tem problema nenhum. Mas às vezes a gente quer ter um passo a passo, né? Quero lembrar lá o tempo de armazenamento. Então tem lá certinho, tá bom? As inscrições ficam abertas até amanhã ou até acabar. Porque como eu vou responder uma a uma, igual eu tô fazendo aqui com vocês, eu vou responder lá uma a uma. Então não posso abraçar todo mundo. Então as vagas estão limitadas, então se vocês têm interesse em participar desta turma, participem, já se inscrevam, está custando só R$157, tá bom? Ou 12 vezes de R$15,67, se eu não me engano. Vai ter bônus de desmame, então vou falar sobre desmame. Vai ter bônus de primeiros socorros, então vou gravar uma aula de primeiros socorros. Vai ter sobre rotina e sono, porque quando a gente retorna ao trabalho, a gente precisa que o bebê durma bem, que tenha uma rotina bem estabelecida, né, pra facilitar. Imagine se troca a babá e teu bebê não tem rotina, se fica na mão da babá. Então, tem tudo isso também no curso, então o valor agrega muito mais, tá bom? Então, se vocês têm interesse, se inscrevam lá, tá bom? Amanhã eu fecho esse curso, certo? Ó, Marisol, seu curso é maravilhoso, eu amei. Obrigada, Marisol. Fico muito feliz. Ó, então, vou responder umas últimas perguntinhas aqui e vamos embora, tá bom? Ó, a Vaguiar. Boa tarde. Quando vou dar mamar, parece que ele está recusando. Mama bem rapidinho. Será que ele está querendo largar meu peito? Mama mais para dormir. À noite também mama e acorda. Tem alguma solução? Aqui eu tô falando de retorno ao trabalho, mas eu vou responder. Primeiro, se usa bico artificial. Pode ser confusão de bico, avalie, tá? Se não usa bico artificial, pode ser só um bebê que, não sei a idade do seu bebê, eles vão ficando muito eficientes com o tempo, tá? Então, além de eficientes, eles ficam distraídos com o mundo. Então, por exemplo, um bebezinho ali de 3 meses, ele descobriu que ele e a mãe não são mais a mesma pessoa. E aí ele quer descobrir o mundo. Então ele mama rapidinho o suficiente para matar a fome para se distrair com outras coisas. Geralmente confusão de bico e fluxo eles começam a brigar final de mamada, tá bom? Fica atenta aí. A Tabata posso juntar dentro da geladeira e depois congelar? Pode também, tá bom, Tabata? Não tem problema nenhum, desde que atinja ali aqueles períodos de 12 horas que eu falei. Tá bom? Ah lá, agora a Vá respondeu, tem 6 meses. Vá, observa se tem bico, dá uma tirada uns 3, 4 dias para ver se não é confusão de bico. Se não, faz aí uma técnica de compressão de mama, que é segurar bem na base da mama, apertar e soltar para ele mamar mais e vida que segue. Às vezes é só um salto, um pico de desenvolvimento aí, tá bom? Nada preocupante, pode ficar tranquila. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Eu amo trocar esse momento aqui com vocês, tá bom? Se vocês têm interesse, se inscrevam no meu curso. Quinta-feira
estarei aqui ao vivo novamente. Não sei ainda sobre o que vamos falar. Se quiserem me mandar inbox sugestão do que falar, estou aqui, tá bom? Ó, a Ali me mandou lá. Ali, aproveita que eu tô indo. Estou extraindo leite para o meu retorno. Quantas vezes posso juntar o leite no mesmo frasco antes de congelar? Ali, eu indico, se você tá em casa, você já congela o leite, tá? Aí você fez uma extração, você coloca no refrigerador por 2 horas e depois de 2 horas você congela e vai fazendo esse processo. É melhor congelar e adicionando no leite já congelado, porque daí aquele primeiro não fica muito tempo fora, tá? Já no congelado do que juntar tudo para daí congelar. Não precisa fazer isso. O que você não pode é tirar o leite que você acabou de extrair, que tá quente, e colocar no que tá congelado. Então, você pega o leite que você acabou de extrair, deixa na geladeira umas 2 horas para refrigerar e depois junta com o que já tá congelado, certo? Eu falei aqui na live que o maior risco de estragar o leite é justamente nesse momento que a gente espera e não faz, né? A gente fica esperando, ordenha o leite e deixa ali 2 horas antes de pôr para refrigerar ou para fazer qualquer coisa. É nesse momento que a gente põe o nosso leite em risco. Então, quanto antes vocês congelarem, quanto antes refrigerarem, melhor, certo? Ó, Ali, você é maravilhosa. Sucesso para você sempre. Obrigada, Ali. Fico muito, muito, muito feliz. Meninas, um beijo grande, porque eu já passei do tempo que eu podia ficar aqui com vocês hoje. Obrigada pela presença. Vou deixar salva. Compartilhem, mandem para as mamães, certo? E precisando, contem comigo, caixinha de perguntas 0800 TT, para quem continuou com dúvidas aí que eu não consegui responder. Beijo grande, meninas. Até a próxima!